Estou de volta nesta manhã de quinta-feira para mais uma participação aqui no programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da minha maninha, doutora Aline Canuto, e toda a sua equipe de trabalho, levando a você, ouvinte espectador, sempre o melhor do material informativo, porque aqui você fica sabendo de tudo. Estou de volta para mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Primeira minha desta participação, dívida pública sobe para 9,29 trilhões em julho. A dívida pública federal DPF cresceu 653,69 bilhões nos 7 primeiros meses de 2026 e chegou a 9,289 trilhões em julho, avanço nominal de 7,57% em relação aos 8,635 trilhões registrados no fim de 2025. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Somente em julho, o estoque aumentou 20,39 bilhões, ou 0,22%, ante os 9,268 trilhões registrados em junho. No mês, o Tesouro emitiu 198,15 bilhões em títulos públicos e resgatou 263,29 bilhões, o que resultou em um saldo líquido de 65,14 bilhões em resgates. Ainda assim, a dívida cresceu, porque 85,53 bilhões em juros foram incorporados ao saldo. A maior parte ela está concentrada na dívida pública mobiliária federal interna, cujo estoque chegou a 8,949 trilhões em julho. Já a dívida pública federal externa recuou 2,20% no mês e terminou julho em 340,06 bilhões. A parcela da DPF, que precisará ser paga ou refinanciada nos 12 meses seguintes, caiu de 20,07% em junho para 18,91% em julho, o equivalente a aproximadamente 1,757 trilhão. Quanto menor essa concentração de vencimentos no curto prazo, menor é a quantidade da dívida que o Tesouro precisa substituir por novos títulos. Isso em um período reduzido, né? Ao mesmo tempo, o prazo médio da dívida aumentou de 4,01 para 4,05 anos, o que significa que, considerando conjuntamente todos os papéis em circulação e seus respectivos valores, o governo ganhou um pouco mais de tempo até de pagar, né, a questão dessas obrigações. Com relação ao custo de dívida, que recuou, o custo médio da DPF acumulado nos 12 meses encerrados em julho caiu de 12,68% para 12,45% ao ano. O indicador mede de forma agregada quanto a dívida custa ao governo em juros e demais formas de remuneração dos títulos durante esse período. Na parcela emitida no mercado brasileiro, o custo médio também recuou de 13,19% para 13,14% ao ano. O Tesouro também, vai lembrar, ele encerrou julho com a reserva de liquidez de 1,371 trilhão, montante mantido em caixa especificamente para fazer frente aos pagamentos da dívida. O valor cresceu 1,89% em relação a junho e, segundo o Tesouro, seria insuficiente, na verdade suficiente, né, para bancar os 7,81 meses de vencimentos da dívida interna, mesmo sem considerar a questão das novas emissões futuras. Meta vai pagar 86,7 bilhões nos Estados Unidos da América por vício de menores. A Meta, empresa proprietária do Facebook e do Instagram, chegou a um novo acordo judicial dos Estados Unidos. Isso no processo em que é acusada de incentivar o vício de adolescentes em suas plataformas digitais. A companhia terá que pagar 16,68 bilhões de dólares, cerca de 86,7 bilhões de reais. Isso a diversos estados norte-americanos, além de implementar recursos de segurança e medidas diretas para a proteção de menores, incluindo a limitação do tempo da tela. De acordo, este acordo também resolve, os processos movidos pela Califórnia, Illinois, também Novo México e Washington, D.C., referentes a alegações de violação de privacidade relacionadas ao escândalo de Cambridge Analytica, que é uma empresa, de consultoria, ela coletou dados pessoais de milhões de usuários do Facebook. Esses estados receberão 459,3 milhões de dólares para resolver, então, esses processos.
Embora esse caso esteja resolvido, a Meta ainda enfrenta outras ações em tribunais federais e também estaduais dos Estados Unidos da América, segundo a agência Reuters. A empresa ela vem sendo acusada de ter projetado conscientemente a questão de suas plataformas com recursos que causam dependência em crianças e adolescentes, contribuindo para uma crise de saúde mental. Minha última deixa participação, uma notícia do esporte. Olha só, viu? Romário devolve 29 mil aos cofres públicos. Isto por causa de sua ida à Copa. Vamos à história? O senador Romário ele devolveu aos cofres públicos de forma voluntária R$ 29.048,49 em razão do período em que esteve nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo como comentarista da Cazé TV. O pagamento foi feito por meio de uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União. De acordo com nota divulgada por sua assessoria, o valor corresponde a um mês do salário líquido do senador, descontadas a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Vale lembrar, né, que esta promessa de devolver recursos foi feita depois que Romário passar a ser alvo de críticas, né, por ter viajado aos Estados Unidos da América sem a questão de se licenciar do seu mandato e seguir recebendo normalmente o salário de parlamentar. Romário embarcou para a Copa no dia 10 de junho. Durante a viagem, ele participou de eventos, festas e transmissões, né? Para quem acompanhou na Copa do Mundo da Cazé TV. Durante o período em que esteve fora do país, Romário participou de todas as sessões realizadas pelo Senado, sempre de forma virtual. As sessões semipresenciais adotadas pela Casa permitem que senadores registrem presença e votem à distância, inclusive se for o caso do exterior. Em 30 de junho, após a repercussão do caso, Romário anunciou durante uma sessão remota que havia enviado um ofício ao Senado para abrir mão do salário e de outros benefícios referentes ao período que estava de viagem. A advocacia do Senado concluiu posteriormente que não havia possibilidade jurídica de renúncia ao subsídio nem de interrupção do pagamento, já que Romário ele continuava no exercício do mandato. A equipe do parlamentar afirma que a quantidade devolvida ela é superior ao valor proporcional aos dias em que ele esteve efetivamente na Copa. E falou: eu disse desde o início que devolveria esse valor e estou cumprindo o que prometi. Continuei trabalhando como senador, participei das sessões e das votações, não tive faltas e por isso o próprio Senado entendeu que eu tinha direito ao salário. Mesmo assim, fiz questão de devolver. Compromisso assumido é compromisso cumprido, afirmou o senador em nota divulgada pela sua assessoria. Durante a Copa, cumpri as minhas obrigações como todos os outros senadores, mas fiz questão de devolver o salário para não ficar nenhuma dúvida. Fui para a Copa porque tenho uma história ali, com a seleção brasileira e também com o futebol. E tenho também uma história e um compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Esse segue comigo onde quer que eu esteja. Completou então o senador. Que exemplo, né? Já pensou se todos pudessem fazer parecido ou igual? Devolver dinheiro, rapaz. Eita, boladazinha, quase 30 mil por alguns dias de trabalho. Participação minha concluída. Nela, falo sempre em nome dos melhores e maiores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Já começo aqui falando da qualidade e variedade que a drogaria LG Pharma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. O nosso Disque Entrega à sua inteira disposição. Para o que estiver precisando, é claro, atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Pharma. Nossa receita é sua saúde. Finaliza aqui falando dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando a você, meu amiguinho, minha amiguinha, que o Exafil tá de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, duvidando aquelas velhas desculpas na hora H, o Exafil é a solução. Exafil não te deixa na mão. Doutor Aline Canuto, retorna o som a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder, absoluta em audiência, embalo total. O meu, o seu, o nosso programa. É com você, doutor Aline Canuto.